vencedores aqui nessa noite. Aleluia. Quero em nome de Jesus externar, aleluia, minha alegria em rever dois grandes amigos, eu posso dizer assim. Fiquei feliz com a consagração de vocês, falo isso sem nenhuma demagogia. Eu sei que foi difícil, estou para dizer que vocês ainda vão pagar um preço grande, não por nada de mal, mas porque ser pastor é difícil. Segurar o cajado é difícil. Não que Moisés levantava e tinha hora que ele queria baixar, e os obreiros corriam e diziam: fica com o cajado levantado, Moisés. O cajado do pastor tem que estar erguido. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas agradeço a Deus pela confiabilidade que me foi depositada. Fiquei feliz com o convite. Deus abençoe a vida da pastora Diana, a vida do pastor Vitor. Aleluia, sem nenhuma demagogia, vocês moram no meu coração. Amém? Deus abençoe essa família. Deus abençoe a todos os irmãos aqui presentes também. Aleluia. Deus acredita quando até nós mesmos deixamos de acreditar. É ou não é assim? É quando nós mesmos perdemos as esperanças. Aleluia, Ele acredita. Diga para o irmão que está do seu lado. Diga para ele: você até perdeu a esperança, mas Deus ainda confia na promessa. E se Ele confia na promessa, então significa que ela vai se cumprir. Quer o diabo ou não, mas a promessa vai se cumprir para a glória de Deus. Eu quero trazer um louvor. Aleluia. Quero convidar a igreja a me ajudar nesse louvor. Eu aprendi desde cedo que quem quer dá um jeito, quem não quer dá desculpa. É ou não é? Eu não vou adorar porque o louvor tem voz ainda, então adora. Eu não vou adorar porque eu estou triste, então vai continuar triste. Mas se você crer e começar a adorar, você vai ver a alegria de Deus. Eu não quero só louvar, eu quero contar um testemunho louvável para você nessa noite. E qual é a história que o Senhor quer contar, Bispo Germano? Eu quero contar a história de um surdo e mudo que adorou a Deus. Aleluia, Jesus. Você acredita que até um surdo e mudo adorou? Quem acredita, diga glória a Deus. Eu vou contar essa história para você, como foi esse mistério. Mas enquanto eu vou contando, aleluia, essa história para você, eu peço que você adore, eu peço que você exalte, eu peço que você glorifique, porque Deus procura adoradores e o adoram em espírito e em verdade. A história é assim, ó. Um dia uma criança no congresso de irmãos era surdo e mudo e não conseguia adorar. Mas enquanto o grupo a Deus cantava, a presença do Espírito a igreja visitava. Alguém não suportava e começava a pular, outro não aguentava e começava a marchar, outro era mais doidinho e começava a correr. E a criança surda e muda começou a observar. Em Libras para a mamãe perguntou: minha mãe, o porquê que esse povo pulou? E do outro lado a sua mãe lhe respondeu: filho meu, isso aqui é poder de Deus. E o menino curioso começou a falar: eu não falo, eu não escuto, mas quero pular. Eu não falo, eu não escuto, mas quero marchar. Dá um jeito, minha mãezinha, eu quero adorar. Oh, eu quero adorar, mesmo sendo surdo e mudo. E a mãe dele teve uma ideia. Sabe qual foi a ideia, pastor? E quando em casa a mamãe chegou, um caderno no armário ela pegou. Em alguns instantes no papel ela anotou, e depois em pedacinhos o papel rasgou. Dentro de uma sacolinha colocou, e na mão do seu filhinho entregou. E olhando nos seus olhos começou a falar: amanhã na igreja quando alguém pular, tu enche a mão de papelzinho e joga pro ar. Amanhã na igreja quando alguém pular, aleluia, tu enche a mão de papelzinho e joga pro ar. É com papel, ó filho meu, que tu vai adorar. No dia seguinte o menino à igreja chegou, e nos primeiros bancos ele se assentou. Estava observando pra ver quem ia pular.
jogar papel pro ar. Quando alguém pulava, papel ele jogava. Quando alguém achava, papel ele jogava. Quando alguém corria, papel ele jogava. A lágrima no rosto dele até rolou. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Mas algo aconteceu. O que foi que aconteceu isso? De repente o obreiro se aproximou. E a mamãe percebeu que o obreiro com o moço brigou. E a mãe se levantou e com o obreiro foi conversar. O porquê com o meu filho você foi brigar? E o obreiro furioso começou a falar: será que para o teu filho tu não deu educação? Aqui não é lugar de jogar papel no chão. E a lágrima no rosto da mamãe rolou. O obreiro se assustou e por curiosidade ele se abaixou. Pegou o papel no chão e começou a ler. Quando ele leu, a lágrima no rosto então rolou. No papel estava escrito glória a Deus. No papel estava escrito aleluia. No papel estava escrito louvado seja o nome do Senhor. Eu sou surdo e mudo, mas sou adorador. Eu sou surdo e mudo, mas sou adorador. Eu sou surdo e mudo, mas sou adorador. Aleluia. Nesse lugar Deus está. Tu tem mão e não levanta, tem perna e não pula, tem tudo e não adora o nome do Senhor. Tem saúde e só reclama, tem casa e só reclama, tem tudo e não adora o nome do Senhor. Se tu precisa de sacola, eu vou procurar. Se tu precisa de papel, eu vou te dar. Mas se tem boca, abre a boca e pra adorar. E se tem mãos, levante as mãos para glorificar. Glorifique a Deus essa noite. Exalte a Ele nessa noite. Aleluia. Aleluia. Ei, aprende com o surdo e mudo. Pergunta para o irmão que está do seu lado se ele aprendeu. Aprendeu? Pergunta para ele, vai dar agora ou vai dar desculpa agora? Hã? Vai dar aleluia ou vai dar desculpa aí agora? Glória a Deus. Vou trazer só mais um. Esse é conhecido. Eu convido a igreja a adorar. Eu vivi dentro de um calabouço, aprisionado sem poder sair. Para mim era o fim do mundo, a vontade era sair dali. O inimigo ele fez de tudo. Pra quê? Pra nossa vida acabar. Mas apareceu um homem e ele estendeu as mãos para me ajudar. Qual o nome desse homem, igreja? Vai. Foi Jesus. Canta pra ele, vai. Foi o Filho de Deus. Foi que me amou primeiro e a vida me deu. Foi Jesus, o Nazareno. Foi Jesus, o Filho de Deus. Foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu. Foi Jesus, foi Ele que deu a vida por mim e por você. E por causa da morte dele, hoje eu e você temos vida. E temos muito motivo para agradecer e para adorar Ele. Aleluia. Glória a Deus. O meu coração batia forte, como quem diz, é o fim. Pensei tudo está perdido. Não aparece um amigo que tenha pena de mim. Mas quando eu estava chorando, eu ouvi alguém falando, me dizendo assim: não temas.
e a vida me deu. Foi Jesus, o Nazareno, foi Jesus, o Filho de Deus, foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida nos deu. Foi Jesus, o Nazareno, foi Jesus, o Filho de Deus, foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu. Me deu. Dê uma salva de palmas para ele. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos entrar na mensagem dessa noite. Glória a Deus. Lemos um texto conhecido da igreja, como já foi prefalado aqui. Aleluia, pelo servo de Deus, Naamã. E o tema da campanha é Naamã, né? Nós vemos nesse tema, aleluia, um tema de restauração, um tema, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, onde Deus vai mostrar que nada funciona como a gente quer, que nada funciona como a gente pensa. Temos Naamã como exemplo disso. A Bíblia nos ensina que Naamã vem da Síria. Ele é o general, como foi falado aqui nessa noite, comandante de todo o exército da Síria, homem valente, homem, aleluia, glória a Deus, de grande fé, homem forte, aleluia, de uma maneira tal, em que a Bíblia vai nos dizer, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que o seu nome, aleluia, era soprado dentro da Síria como um herói de guerra, aleluia, ele era amado, aleluia, pelo seu rei. A Bíblia diz que por intermédio de Naamã, aleluia, Deus tinha dado vitória à Síria. Síria naquele tempo era nada mais, nada menos que uma das cidades mais fortes. Aleluia, ninguém tinha coragem de bater de frente com Síria. E quando se falava de Síria, todas as nações tremiam. Todas as nações, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, ficavam relutantes. Aleluia, por quê, bispo Germano? Porque se falava, aleluia, acerca de um exército fortificado, que quando entrava na peleja, aleluia, glória a Deus, a vitória era garantida. E se falava acerca também do seu herói de guerra, aleluia, e o nome desse herói de guerra era nada mais, nada menos que Naamã. Diga comigo, Naamã. Mas a história diz que certa feita, Naamã ele fica leproso. E o que era a lepra, bispo Germano? A lepra é o que nós conhecemos como câncer de pele. Os irmãos sabiam disso? É como se fosse um câncer de pele. Ela surge como uma pequena ferida externa, que se você não cuida, ela cresce, ela toma o corpo todo, a ponto, aleluia, de quando ela não tiver espaço mais fora, ela começa a putreficar o corpo por dentro. Por isso as pessoas, aleluia, naquela época morriam. Aleluia, glória a Deus, acerca quando tinham isso. Hoje nós temos tratamento para pessoas com esse tipo de problema. E os tratamentos, aleluia, vencem praticamente 80% das pessoas, aleluia, que tem esse tipo de doença, vencem esse tratamento, aleluia, por intermédio desse tratamento. Mas naquela época, quando se falava, aleluia, acerca de lepra, se falava acerca, aleluia, de uma doença condenativa para a morte. Não tinha cura. Até tinha tratamento para prolongar a vida, mas não tinha cura 100%. Mas a Bíblia vai nos declarar que agora o herói de guerra, aleluia, da Síria, por nome Naamã, aleluia, ele está agora, aleluia, com essa lepra. Imagino eu, aleluia, o rei assim, aleluia, pelo fato dele ter, aleluia, glória a Deus, uma grande amizade com Naamã. Ele prepara os seus médicos, manda os seus médicos tratarem, aleluia, e a resposta, aleluia, não era a resposta, aleluia, glória a Deus, que ele precisava. E qual era a resposta? Naamã vai ficar curada. Era essa a resposta que ele queria ouvir. Mas com o passar do tempo, aleluia, nada melhorava. E os médicos olhavam, aleluia, para o rei da Síria e diziam ao rei:
Não tem jeito para Naamã, vamos perder Naamã. Mas esqueceram uma coisa. O quê? Às vezes a gente perde, aleluia. Às vezes a gente procura resposta em locais errados. É ou não é assim? É ou não é? Às vezes tem enfermidade que você precisa entender que tem enfermidades que não são para a morte, mas são para a glória de Deus. Tem enfermidades que não adianta ir para a UPA, não adianta, aleluia, correr, aleluia, para o pronto-socorro, que lá vão olhar para você e dizer que não tem mais jeito. É dessas horas, aleluia, que Deus quer que você lembre, que você aleluia, serve um Deus todo-poderoso, que você serve um Deus, aleluia, que no passado, aleluia, Ele foi capaz de criar, aleluia, tudo aquilo que nós conhecemos por existência na época de hoje. Ele foi capaz de abrir o mar vermelho. Ele foi capaz, aleluia, glória a Deus, de coisas inefáveis e poderosas. E a Bíblia nos testifica dizendo que esse Deus ainda é o Deus de hoje. Diga isso para o irmão que está do seu lado. Diga: o Deus do passado ainda é o Deus de hoje. Quantos acreditam nessa palavra, digam glória a Deus. Nós temos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, Naamã, por exemplo. Nós temos, louvado seja o nome do Senhor, um homem que, aleluia, está lutando pela sua vida. Já tinha tentado de várias coisas, tratamento, médicos, mas ninguém tinha, aleluia, solução para o seu problema. Essa Bíblia diz que certo dia ele está lá na sua casa preocupado. E a Bíblia também nos declara que em um tempo atrás eles tinham feito, aleluia, uma invasão, aleluia, em Israel, e tinham levado uma serva para dentro da sua casa, uma serva israelita, uma serva hebreia, aleluia, glória a Deus, uma serva, aleluia, glória a Deus, dos Deus Altíssimo verdadeiro. E eu imagino, naquela época, os servos não podiam falar com seu senhor sem permissão. Então eu conjecturo agora, olhando, aleluia, para a sua senhora, já que ela servia a mulher de Naamã, dizendo: senhora, eu tenho algo, aleluia, que tem me percebido esses dias, e a senhora me permite falar? Imagino ela dizendo: fala, pode falar. Eu tenho percebido que o meu Senhor está preocupado, eu tenho percebido que o meu Senhor, aleluia, glória a Deus, aleluia, está meio inquieto. O que está acontecendo com ele? Eu tenho percebido que ele, aleluia, não anda mais da mesma maneira que ele andava, aleluia, por aí alegre, de cabeça levantada, mas agora meu Senhor está andando de cabeça baixa, triste, cabisbaixo, sem saber, aleluia, a direção certa da vida. E ela olhando para ela, dizendo: minha serva, eu vou te contar algo, mas não espalha para todo mundo, porque se você espalhar, aleluia, as pessoas vão ter nojo do meu marido. Imagina ela dizendo, aleluia, para ela isso. E ela dizendo: fala, senhora, meu marido, aleluia, foi, aleluia, dado como, aleluia, uma enfermidade incurável. O meu marido foi dado, aleluia, com uma enfermidade, aleluia. Talvez ela dizendo: você conhece a lepra? Ela disse: ele está com lepra. Ela está com ele, está com lepra. Já tentamos de tudo. Médicos, aleluia, os médicos, aleluia, reais, aleluia, dos reis já tentaram, mas nada deu jeito. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor por isso. Mas a Bíblia vai nos declarar, aleluia, que ela olha, aleluia, para a sua senhora e diz: senhora, me permite uma palavra. Ela diz: fala novamente, pode falar. Ela dizendo: senhora, vocês tentaram de tudo. Ela disse: nós tentamos de tudo. Diga para o irmão que está do seu lado, diga: nós tentamos de tudo. Talvez você esteja feito essa esposa de Naamã. Talvez tenha um leproso lá dentro da tua casa, drogado, bêbado. E você já tem olhado para Deus dizendo: Senhor, eu já tentei de tudo. Eu já, aleluia, fiz jejum, eu já fiz oração, eu já fiz campanha, nada aconteceu, velho. E você tem olhado para Deus dizendo: Senhor, eu já fiz de. Será que você já fez de tudo? Porque Deus coloca as pessoas certas na hora certa. E hoje eu não estou aqui para pregar novidade, porque pregar dentro da igreja é fácil, bispo Germão, não é? Porque tudo aquilo que eu falo aqui todo mundo já sabe, sabe ou não sabe? Aleluia, o difícil é praticar, pastor. Aleluia, glória a Deus. Mas estamos falando de coisas que a igreja já sabe. Eu não vim, aleluia, para pregar novidade, eu vim para pregar lembrança.
E qual é a lembrança? A mesma lembrança, aleluia, que aquela mulher deu para sua senhora. Eu quero lembrar para você que, aleluia, o Deus que você serve, ele ainda fica de pé quando a tua oração é verdadeira. O Deus que você serve, ele ainda ouve a oração daqueles que se prostram de verdade. Bispo Germano, o senhor fala isso, mas está com muito tempo que eu não ouço a voz de Deus. Bispo Germano, o senhor fala isso, mas está com tanto tempo que eu oro e nada acontece. Aí eu te convido para ir até Eclesiastes capítulo 3. Salomão é o escritor do livro de Eclesiastes. Eu te convido a dar uma volta comigo. Abre a sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 3, versículo de número 1. Porque Deus vai te ensinar algo especial nessa noite. E o que é que Deus vai me ensinar, Bispo Germano? Vamos adiante enquanto você procura, mas você vai entender. Nós temos Salomão no capítulo 3, versículo de número 1 do livro de Eclesiastes. Aleluia, nós temos Salomão dizendo: e tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo determinado para todo o propósito debaixo dos céus. Tradução: tudo só acontece no tempo de Deus. Se não chegou ainda, não reclama, não é o tempo de Deus. Se não aconteceu ainda, não reclama, não é o tempo de Deus. Não é o tempo de Deus. Mas aprende a sentar no Salmo de número 40. E o que é que está escrito no Salmo de número 40, Bispo Germano? O salmista Davi olha e diz assim: eu esperei com paciência no Senhor. Esperei com o quê? Paciência é uma coisa que a gente não tem mais, tem? Vamos ser sinceros, não é, pastor? No lugar de esperar a vinda de Jesus, já estamos orando: Jesus, volta logo que o negócio aqui está estreito. Jesus, volta logo, porque não aguento, o negócio aqui está difícil. É ou não é assim? No Salmo de número 40, Davi vai dizer: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Diz para o irmão que está do seu lado: diga espera. Diga para ele: diga espera no tempo de Deus. Tem pressa não, vai chegar. Aleluia. Diga isso para ele: diga vai chegar. Diga para ele: vai chegar o tempo em que você vai estar igual Josué, fazendo como, Bispo Germano: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Mas enquanto esse tempo não chega, vai adorando a Deus aí. Enquanto esse tempo não chega, vai glorificando a Deus aí. Aleluia. Mas nós temos o autor do livro de Reis. E como não foi falado ainda, para quem não sabe, o livro de Reis foi escrito por Jeremias, o profeta chorão. Nós temos Jeremias aqui no capítulo 5, aleluia, determinando a história de um homem, escrevendo a história de um homem, como foi falado o seu nome na mão. Um homem de grande porte, um homem, aleluia, valoroso, mas porém, aleluia, segundo a determinação humana, está com seus dias contados. Talvez as palavras seriam as piores palavras a ouvir. Qual é? Você vai morrer, não tem mais jeito. A irmã, aguarda, porque daqui a pouco ele vai ser preso. Aguarda, irmã, porque daqui a pouco ele vai ser morto. Mas Deus está dizendo: a última palavra ainda não foi dada. E Deus manda eu dizer a última palavra. Só quem crê, levanta a mão para o céu para receber. Porque Deus está dizendo: a última palavra é que Ele vai se erguer. Só quem crê, fecha a mão e dê um grito de glória. Glória a Deus. Eram os homens dizendo: Naamã vai morrer. Deus dizendo: ele bateu nas portas erradas. Glória a Deus. Ele bateu aonde? Ele bateu aonde? Vai para o irmão está do seu lado: diga assim, sabe por que você ouviu tanta palavra pouca? Porque você bateu nas portas erradas. Mas naquele dia tinha um endereço certo.
E qual era o endereço? Aquela jovem era o endereço de Deus. Entenda uma coisa: tem coisas que acontecem na nossa vida em que a gente não entende, começa a reclamar porque tudo está dando errado, mas tudo na nossa vida tem um propósito. Sabia disso? Para você ver, aquela mulher, aquela jovem foi levada como escrava para servir aonde? Na casa de Naamã. Para que, bispo Germano? Para anos depois ela dizer: existe profeta em Israel. Não foi aquela mulher que foi levada, foi Deus que permitiu que ela fosse. Eu quero dizer para você nessa noite que nada acontece na nossa vida que não seja a permissão de Deus. Sério, bispo Germano, sério. Me mostra isso na Bíblia, eu mostro. Jó, capítulo 1, versículo de número 1. E havia um homem na terra de Uz, cujo seu nome era Jó. Esse homem era íntegro, reto, temente a Deus, e se desviava do mal. Certo dia os filhos, aleluia, de Deus, aleluia, se encontram com os filhos da terra. E eles vão subindo aos céus, aleluia, e de repente no meio deles estão, aleluia, está Satanás. E meio diálogo, Deus olha para ele e diz: Satanás, da onde vens? Mas espera aí, eu sempre costumo dizer, Deus sabia ou não sabia de onde o diabo tinha vindo? Essa pergunta dele foi qual? De onde vens? Glória a Deus. Aí o mentiroso não tem o que fazer, olhou e disse: eu venho aí, estava aí dando um passeio, rodeando pelo mundo. Glória a Deus. Aí Deus podia dizer qualquer coisa, poderia ou não poderia? Mas Jesus vai, aleluia, mas Deus vai dizer assim: ó, tu tem visto o meu servo Jó. Aleluia, Deus. Para um bom entendedor, minha palavra basta. Deus já sabia que o diabo estava rodeando Jó faz tempo. Deus já sabia que o diabo estava com um negócio de história. Eu estava passeando pelo mundo. Nada, meu filho. Tu estava de olho em Jó. Tu tem visto o meu servo Jó? Ele disse: tenho. Aleluia. Aí o próprio Deus vai testificar. Coisa linda é quando nós somos fiéis a Deus. Sabe por quê? Porque quando nós somos fiéis a Deus, nós não precisamos falar quem somos ou quem deixamos de ser. Deus fala pela gente. Fala ou não fala? Eu vou mostrar que Deus fala. Deus disse assim, ó, ele é íntegro, reto, temente a Deus e sai da tua presença sempre. Aí ele vai olhar e vai dizer também que ele quer. Vamos ver Jó. Jó vem de uma origem rica. Vem ou não vem? Para quem não sabe, o seu trisavô vem da linhagem. Lá o seu trisavô é Abraão. Já vem de uma linhagem rica. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Já vem de uma linhagem, aleluia, que tem muitos lucros. E a Bíblia nos ensina que naquela época ele já era um homem poderoso, já era um homem rico. Deus olha e diz assim: diabo, tu errou. Porque a visão do Jó não está naquilo que ele tem, mas naquilo que ele é. Aí dizendo: é mesmo? É. Deus deixa eu tocar nele. Deus disse: vai e toca. Mas quando ele vira as costas, eu imagino Deus gritando, dizendo: ei! Ele olha para trás e diz: toca na carne, porque se tocar no espírito tu vai ver comigo. Toca na carne, porque se tocar no espírito tu vai ver. O espírito dele é meu. Veio, tocou na carne. A Bíblia diz que até o próprio Jó ficou leproso. Veio uma úlcera. Uma úlcera, para quem não sabe, também é a mesma doença, câncer de pele também. Aleluia, veio sobre o seu corpo, a ponto de coçar. E quando, aleluia, coçava, a Bíblia diz que ele pegava caco de telha para coçar as feridas e rasgava ainda mais. Aí vem o remédio. Você sabe qual é o remédio da pele de Jó? Sabe qual é o remédio? A Bíblia diz que os cachorros vinham e lembriam as suas feridas. E tem gente reclamando aí só porque está faltando algumas coisas dentro de casa, né? Pega Jó como exemplo. Aleluia,
Jó perdeu tudo. Jó perdeu o quê? Talvez o Senhor diga, mas o que é que isso tem a ver com a mensagem? Restauração. Deus quer restaurar. Mas Deus quer ver até onde você pode suportar. Deus viu pessoas aqui no nosso meio que oraram para Deus dizendo assim, Senhor, por que tanta luta? E Deus está dizendo, eu quero ver até onde você sustenta. Aleluia, está apertado ali, né? Mas Deus está dizendo assim, ó, eu sei que você não vai me negar. Deus está dizendo assim, ó, eu sei que você não vai desistir do teu chamado, não vai desistir, aleluia, daquilo que eu confiei na tua vida. Tradução, não para de pregar, não para de louvar, não perca culto. Deus, aleluia, ainda levanta, aleluia, adoradores da terra. Deus ainda tem os seus remanescentes que o adoram em espírito e em verdade. Aquela jovem olha para a senhora e diz, senhora, existe um profeta em Israel que eu dou a certeza que se meu Senhor for até ele verdadeiramente será curado. Ela olha para ele e diz, meu marido, há profeta em Israel. Ele não poderia entrar em solo, aleluia, israelita, sem a permissão do seu rei. Por mais que Israel tremia diante de Síria, eles não poderiam entrar, mas ele procura o rei. E a Bíblia diz que na mesma hora, aleluia, o rei faz uma carta. E diz assim, Naamã, leva essa carta até o rei de Israel. Leva essa carta até onde? Leva essa carta até o rei de Israel. Eu imagino ele preparando, aleluia, a sua viagem. E qual era a preparação? A história diz que ele preparou mirra, ele preparou prata, ele preparou ouro. Preparou ou não preparou? Mas profeta não se compra, profecia não se compra. Bênção de Deus sobre a nossa vida, ela é dada de graça. Sabia disso? Não tem valor, não dá para comprar. Mas ele preparou do dia que ele chega até o palácio, aleluia, de Israel. Ele dá a carta para o rei. E o rei se assombra com o que está escrito na carta. A Bíblia não diz o que está escrito na carta. Mas eu posso conjecturar. Eu conjecturo ele dizendo, se Naamã voltar com lepra, nós vamos invadir e matar o povo de Israel de novo. Porque o Senhor tem essa cogitação, bispo Germano? Porque a Bíblia diz que ele temeu, mas temeu tanto que ele rasgou a roupa e jogou logo pó na cinza na cara. Desesperado. Porventura, o que eu posso fazer? Mas imagina alguém dizendo, Senhor, lembra da carta, lembra? Eles só querem permissão para ir até o profeta Eliseu. Imagina o rei dizendo, vai, pode ir. Vai na mão sua comitiva. Eles vão juntos, aleluia, até, aleluia, a tenda, aleluia, do profeta Eliseu. E quando eles chegam até a tenda dele, a Bíblia diz que um certo moço está lá na frente da tenda. Eu imagino ele dizendo, tu és profeta de Deus, o Eliseu. Ele dizendo, não, sou servo dele, sou Geazi. Ele é Geazi, cadê o teu Senhor? Ele está lá dentro. Pois chama ele aqui, diga para ele que Naamã, olha o nome, Naamã, o herói de guerra da Síria, está na porta da casa dele. Era ou não era alguém, aleluia, de grande porte fisicamente? Mas para o profeta era apenas mais um homem. Porque assim, aleluia, quando Deus usa, Deus não faz acepção de pessoas. Ele podia dizer, eu sou Naamã, eu sou grande. Mas para o profeta ele era apenas mais. E diante de Deus ninguém é diferente.
Todos nós somos de patamar igual. E o profeta sabia disso. Então ele entra e diz: Senhor, Naamã, o homem de guerra da Síria, está lá fora. E Senhor, o homem está leproso. Imagina o profeta lá dentro, olhando para ele, dizendo: está leproso? Está. Por Deus já deu a receita. Deus já deu o quê? Deus já deu o quê? Quem quer ouvir a receita, diga glória a Deus. Ele diz: volta lá. Diz para ele que vai até o Jordão. Desce. Como foi falado aqui nessa noite. E o Jordão, para quem lembra, não é um rio de águas cristalinas, como o rio Eufrates, que é da Síria, ou o rio Pneu, que também é um rio da Síria. Aleluia. Rios de águas cristalinas, a ponto de ver o fundo dela. Mas o rio Jordão é um rio de águas barrentas, ou um rio cheio de lama mesmo, como nós costumamos dizer. Se fosse, aleluia, esse rio aqui em Fortaleza, eu vou lhe dar uma comparação. Quem conhece o Cocó aqui? O Jordão era igual. Rio sujo, lama. E diga para ele que a receita é: desce até o Rio Jordão, dê 7 mergulhos e depois pode ir para casa. Ele olha para ele e diz: Senhor, ele mandou a receita. Ele diz: cadê o papel? Eu não estou vendo o papel. Não, calma ainda, eu vou dizer a receita. Eu imagino ele dizendo assim: olha, alguém traz uma caneta e um papel que ele vai dar a receita. Eu quero que você anote direitinho. Mas está do lado dele alguém para anotar, aleluia, dizendo: a receita é: o senhor veio do lado ocidente ou do lado oriente? Ele dizendo: eu vim do lado oriente. Pois então, se pode. O lado oriente você passou pelo Rio Jordão. Passou ou não passou? Ele passou. Anota aí: Rio Jordão. Ele dizendo: passei. O que é que acontece agora? Vai até o Rio Jordão e desce nas águas 7 vezes. Quantas vezes? Desce no rio 7 vezes. E depois já era, pode ir para casa. Ele olha, aleluia, para os seus servos irritado, dizendo: eu pensei que ele viria até mim, botaria a mão sobre a minha cabeça, aleluia, e depois eu seria curado. Diz para o irmão que está do teu lado: diga, se aquieta. Diga para ele: se aquieta. A receita é para ser obedecida a risco. Não é do jeito que você quer, é do jeito que Deus quer. Aleluia. É ou não é? Porque Deus cria situações para nos exaltar lá na frente. Aleluia. Cria ou não cria? Ele olha para ele e diz: eu pensei que ele vinha aqui. Mas acredita-se em base teóloga que no meio dos soldados está um filho, aleluia, de Naamã, que já era soldado da Síria também. E ele olha para ele e diz: pai, já tentamos de tudo, não custa nada, já estamos aqui. Já estamos aonde? Diga assim: já estamos aqui. Diga: não custa nada. E ele foi, aleluia, glória a Deus. E a Bíblia diz que ele dá o primeiro mergulho. Diga comigo: nada acontece. Diga o segundo mergulho. Diga: nada acontece. Terceiro mergulho. Sua pele está suja, preta de lama. Imagina ele dizendo: eu achei que o negócio ia dar certo. Eu estou mais imundo do que quando eu entrei aqui. Ele dizendo: pai, continua, pai. Já foi 3. Não desiste agora, não. Continua. E ele dá um quarto mergulho, levanta e dizendo: e aí, aquela lama toda no seu rosto, toda na sua cabeça. Ele dá o 5º, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, dizendo: nada aconteceu. Ele dá o 6º, aleluia, glória a Deus. E para, aleluia, chegar no 7º, a expectativa é grande. Aleluia, porque a determinação foi para 7, não foi para 6. E a Bíblia diz que quando ele mergulha pela 7ª vez, quando ele se levantou, a sua pele estava restaurada. Aleluia.
ficou igual ao quê? Ficou igual a pele de um neném recém-nascido. Aí ele olha e diz assim: é hora de agradecer. É hora de quê? É hora de agradecer. Ele volta até a tenda do profeta. Ele olha, aleluia, para Geazi, servo, aleluia, do profeta, e diz assim: chama o teu senhor e diga para ele que toda essa prata, todo esse ouro é dele. Imagina, aleluia, Geazi entrando alegre, porque muito dinheiro traz alegria, traz ou não traz? Já se dizia o ditado, o povo costuma dizer, pastor, dinheiro não traz felicidade, pois trabalho o mês todinho, me dê o seu salário, que eu fico feliz, né, irmão? Fica ou não fica, irmão? Estou brincando, viu, irmão? Mas é isso que a gente pensa, querendo ou não, a necessidade ao dinheiro nos traz a isso. E pelo fato, aleluia, glória a Deus, dele ter feito isso, ele viu aquela ruma de prata, de ouro, o homem se alegrou e disse: agora a gente sai de dentro dessa barraca e vamos morar numa casa de verdade. E quando ele chega para ele, diz: Senhor, ele está lá fora, dizendo obrigado. E diz que o Senhor fosse lá fora, que ele quer lhe agradecer pessoalmente. E não só isso, deixa eu te dizer, o homem trouxe um bocado de prata e ouro para te dar. Sabe qual foi a resposta do profeta? Diga para ele que pegue tudo que ele trouxe e leve de volta. Sabe o que é que ele estava dizendo? Eu sei de onde foi que saiu essa prata. Eu sei de onde foi que saiu esse ouro. E não saiu, aleluia, da Síria, mas saiu das nações que foram roubadas. Eu não quero dinheiro de desgraça aqui. Diga para ele que pode levar. E se ele vai agradecer, aprenda a agradecer a Deus, porque foi Deus quem, aleluia, quem curou ele de verdade. Ele foi e disse: pode ir, vai em paz, já era. Ele disse: o homem não quer não, né? Ele disse que se fosse agradecer, agradece a Deus. Mas ele ficou olhando de longe aquela carruagem se afastando dele, dizendo: eita, pois se o homem não quer, eu quero. Diga comigo, erro. Diga comigo, erro. É erro. Não queira o que não lhe pertence. Porque a Bíblia diz, aleluia, que ele quis o ouro para si. E a Bíblia diz que ele olhou para o rei, para Naamã, para general Naamã, e disse: ei, o homem se arrependeu. E ele mandou que eu viesse buscar. Imagina ele dizendo: e a gente bota lá na tenda. Ele não pode botar aqui mesmo. Descarregaram as carruagens. E a Bíblia diz que quando, aleluia, Geazi pega, aleluia, no ouro para levantar, a Bíblia diz que ele ficou leproso. Mas nem se lavando 7 vezes no Rio Jordão ele ficou curado. Ele morreu por causa daquela lepra. Por que, bispo Germano? Porque ele quis algo que não era dele. É uma falha você querer algo que não é seu. Não adianta. Você pode até tentar querendo, mas no final vai dar tudo errado. Vai ou não vai? Quem não lembra, aleluia, quando o Davi foi para a guerra contra Golias, a história conta, aleluia, que, aleluia, o próprio rei, aleluia, deu um branco o nome do rei agora, Saul, perdão. O próprio rei Saul, aleluia, olhou para ele e disse: tu vai para a guerra, vai, pega a minha armadura. Mas nós temos Saul de 1,82 m. Acredita-se a história, segundo a biografia, existe um livro chamado Biografia Bíblica. Até aconselho os irmãos conhecerem um pouco mais. Eles mostram a biografia de cada pessoa dentro da Bíblia. E, aleluia, vendo a biografia, um homem de 82 metros, 1,82 m, alto, forte, bonito. Nós temos Davi com 1,55 m, raquítico, magro que só ele. Dava a armadura de Saul. Não faz o seguinte: já que tu vai para a guerra, leva pelo menos minha espada. Aí Deus dizendo: não é tua, Davi, só leva para a guerra o que é teu.
ele vai tentar pegar a espada, a história conta que nem com a espada ele pôde. E ele dizendo, e aí Davi? Ele diz, eu vou, eu disse que eu vou. Essa Bíblia diz que ele desce, aleluia, um pequeno riacho no meio do caminho. E ele pega 5 pedras. Ele pega quantas pedras? Eu digo que até nisso um pouco ele falhou um pouco, falhou. Mas também é o tamanho do homem, não dá para criticar, dá? Eu vou jogar a primeira, se passar direto, eu estou nem vendo. Eu vou atirar em 5. Ela, pelo menos teve coragem para ir. Mas Davi foi com uma determinação tão grande. Ele disse assim, ó, eu vou. E hoje mesmo, Golias, hoje mesmo, o Senhor dará a tua cabeça em minhas mãos. E o que foi que aconteceu? Diga para o irmão que está do seu lado, diga a sua boca, diga as suas palavras, ela tem poder. Cuidado, porque você pode determinar a bênção dentro da tua casa, mas você pode também amaldiçoar. E é por intermédio da tua palavra que Deus vai dar vitória para você. Enquanto você não acreditar na vitória, a vitória não chega. Mas quando você acreditar na vitória, você